Por que é que você que está dentro do sistema religioso tem errado, tem pecado, tem sido enganado, tem sido iludido, tem sido alienado por doutrinas humanas, dogmas humanos, preceitos humanos? Por quê? Porque está faltando em você um princípio fundamental daquelas pessoas que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que é o temor a Deus e a obediência através do conhecimento e da prática da sua palavra. O quanto você conhece a palavra de Deus? O quanto você medita na palavra de Deus? O que é ensinado nas religiões? As religiões ensinam que basta você conhecer as doutrinas para que você esteja obedecendo a Deus. Quando você obedece aos preceitos humanos, às doutrinas dos homens, você automaticamente está obedecendo a Deus. Você está sobrecarregado de dogmas, de doutrinas, de preceitos, de liturgias, de obrigações, de proibições, tudo isso. E quando você obedece a todo esse emaranhado, a todo esse arcabouço de regras humanas, você está servindo a Deus. Aí você se torna alguém agradável aos olhos de Deus. Mas o problema é que Deus não nos ensina isso na sua palavra. A palavra de Deus não nos ensina que obedecer a líderes religiosos, obedecer a doutrinas de religiões, a liturgias, a cultos, a ritos de religião, está cheio de religiosidade o tempo todo, sobrecarregado, está obedecendo a Deus. Quantas pessoas estão dentro do sistema religioso, das organizações religiosas, e estão carregadas e sobrecarregadas de pecados e de culpas, de falhas e de obrigações, que jamais o levarão a Deus, que torna ele uma pessoa dentro de uma comunidade que ele se sente incapaz de obedecer todas aquelas regras e chegar até Deus. Ele fica perguntando como eu vou alcançar a vida eterna se eu não consigo cumprir as obrigações que a minha religião me deu. É assim que vivem a cabeça das pessoas que estão dentro dos sistemas e se preocupam a todo tempo. Eu não posso usar esse tipo de roupa, eu não posso usar maquiagem, eu não posso ir para esse tipo de congregação, eu não posso aceitar a convivência com esse tipo de religioso. Eu devo pagar o dízimo, eu devo me submeter aos líderes da minha igreja, eu devo dizer que a minha igreja é perfeita, eu devo dizer que a minha igreja é que salva, fora da minha igreja não tem salvação. Se eu não obedecer os sacramentos da minha igreja, eu não tenho uma vida eterna. Se eu não submeter ao magistério, à tradição religiosa, aos teólogos da igreja, aos profetas, às profetisas da igreja, aos anciãos da igreja, eu não vou alcançar a vida eterna. E a sua mente está sobrecarregada e você não sabe a quem recorrer. Você vai para a Bíblia, mas quando você começa a querer meditar, está lá as doutrinas daquela religião, os líderes religiosos lhe atentando, lhe atanazando. Quando você vai para os cultos, para as missas, para as reuniões, é só doutrina humana. A palavra de Deus ela é só misturada a um monte de doutrina humana. Aí aplica-se aquele provérbio popular. Na panela com muita farofa é sinal de pouca carne. Então, a sua vida está cheia de doutrinas humanas. Está sedenta da palavra de Deus. Você tem muitos dogmas humanos da religião, muitos tipos de oração, muitos tipos de reza, muitos tipos de sacramento, muitos tipos de obrigação, mas você não tem nada de Deus. Aí você diz o que santo disse, o que santa disse, o que não sei quem disse, o que madre disse, o que pastor disse, o que padre disse. Você sabe o que todos esses homens falam, mas você desconhece a palavra de Deus. Deus ele nos alerta na sua palavra que o seu povo erra por falta de conhecimento. É assim que você tem se comportado. Você tem se afastado de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, de um templo religioso, de uma comunidade religiosa, porque você acredita que está debaixo de um teto de 4 paredes e está servindo a Deus. Mas você não passa de um religioso sobrecarregado. Seja você católico, protestante, espírita, ateu, seja o que for, adventista, você está sobrecarregado de doutrinas e preceitos humanos. Quando colocar você numa peneira, que tirar todos esses embaraços, tirar todos esses bugigangas, todas essas parafernálias de você, vai ficar zero da palavra de Deus. Quando colocar você numa peneira que tirar todo esse lixo teológico, esse lixo religioso, vai ficar zero da palavra de Deus. Você vai se sentir nu na presença de Deus, porque você não tem nenhum conhecimento de Deus. E isso agrada esses líderes. Isso faz com que eles
se sintam felizes, sabe por quê? Porque você não vai sair da igreja deles, você não vai sair do sistema religioso nunca. Por quê? Porque você desconhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos alerta, o profeta Oséias, o Espírito Santo revelou ao profeta: o meu povo erra por falta de conhecimento. Você se converteu a uma religião e acredita cegamente que conhece a Deus. Você obedece os ritos, rituais da sua religião e você diz cegamente: eu sou servo de Deus, eu sou temente a Deus, cheio de religiosidade. Todo tipo de oração, todo tipo de reza, todo tipo de doutrina humana, todo tipo de liturgia de culto, de reuniões, de missas, e nada de Deus. Você pega um versículo mais simples que tem, Salmo 23, um versículo mais prático das pessoas ler, e você fica embaralhado sem entender o que é o Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não consegue interpretar, você não consegue entender o que o Espírito de Deus revelou aos autores dos livros bíblicos. Você não consegue. Por quê? Porque você só sabe o que o padre disse, o que o pastor disse, o que a tradição disse, o que o magistério disse, o que os anciãos dizem, o que a profetisa disse. Você não sabe nada do que Deus quer dizer. Você só sabe o que os religiosos querem dizer para você. E todas as igrejas são iguais. Eles interpretam a Bíblia e dão para você a interpretação deles. E você tem que ficar com ela para ser obediente e não ser rebelde. Deus, ele não está se relacionando com você porque você é servo de homem. Você se converteu a uma religião. Você se converteu a um grupo religioso. Mas você nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Lembre-se de Nicodemos, que procurou Jesus pela noite para que não fosse visto pelos seus semelhantes, porque ele seria criticado. Ele é um homem de muita influência na época. E Jesus disse: Nicodemos, tu, um mestre em Israel, não sabe destas coisas que eu vos falo? Nicodemos era conhecedor de toda a lei de Deus, mas ele não conhecia o Filho de Deus. Ele não conhecia a revelação do Espírito Santo nas suas sagradas Escrituras. E você está como Nicodemos. Eu posso estar como Nicodemos. Eu já estive como Nicodemos. Mas a luz do Evangelho de Cristo raiou para mim. O Espírito de Deus abriu meus olhos e Satanás, que me cegava, não me cega mais. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não resplandeçam neles a luz do Evangelho de Cristo. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Abra os olhos, converta-se a Cristo, abandone essa religião, abandone essas doutrinas humanas e seja unicamente servo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.